Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa fala de hoje, iniciando pela nossa prece. Graças a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus, nós pedimos permissão para começar a nossa fala de hoje, pedindo que todos nós possamos entender e colocar em prática, nos esforçar para colocar em prática todos os ensinamentos que nos chegam aqui através dos livros dos nossos estudos, que nós possamos fazer o trabalho com bastante paz e tranquilidade. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus amigos, nossa fala de hoje é referente ao capítulo chamado Aprendendo a Nos Amar. Aprendendo a Nos Amar é o capítulo 2 do livro de Hamed, cujo título é Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E são capítulos simples, simples que eu digo no sentido de rápidos, né? 2, 3 folhas cada um, onde ele traz várias formas, né? Assim, como que instruções de que nós possamos ter uma vida melhor, aproveitar melhor aí o nosso tempo. Nesse capítulo em especial, chamado Aprendendo a Nos Amar, na verdade, Aprendendo a Nos Amar está relacionado diretamente, ou é o sinônimo, do alto amor, né? Então, a gente pode até começar, só para nos situar, da seguinte passagem, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E depois continua assim: amarás ao teu próximo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essas duas passagens, está lá no Evangelho de Mateus, né? Dá o início para Hamed começar a descrever essa situação aí de aprender a nos amar ou desenvolver o nosso auto-amor. E assim, de início, de imediato, Hamed já nos chama a atenção, né, dizendo exatamente assim: em verdade, o exercício da aprendizagem do amor inicia-se pelo amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amor a Deus. Então, Hamed vem nos trazer, com essa pequena introdução que a gente fez aqui, uma instrução dizendo que essas três formas de amor, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si, elas estão interligadas, mas elas têm uma sequência. Essa sequência, segundo Hamed e outros autores também, ela começa pelo amor a si. Então a gente primeiro precisa aprender a nos amar, a nos gostar, para que depois nós possamos ter esse mesmo tipo de sentimento com o próximo até chegar no amor a Deus. Quando está se falando desse amor, é um amor real, um amor verdadeiro, um amor realmente trabalhado e desenvolvido. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, nós não tínhamos a capacidade de lidar com o amor, de forma alguma, justamente por estar simples e ignorante, mas Deus deixou dentro da essência de cada um de nós, da essência do espírito de cada um de nós, exatamente essa situação do amor ser desenvolvido. O desenvolvimento desse amor, que vai trazer uma vida melhor, mais fraternidade, enfim, mais valores bons aí para cada um de nós, ela não ocorre por uma determinação, e sim ocorre pelas nossas vivências, pelas nossas encarnações sucessivas, que a gente vem aprendendo uma atrás da outra, né, a conseguir amar de um modo geral, ou seja, amar a si próprio, amar ao próximo, amar a Deus. E na encarnação que nós estamos, embora estejamos no melhor do que é para a gente, porque o espírito nunca anda para trás, né? Ele ou estaciona ou está evoluindo, então nós estamos numa situação que é a melhor possível existente aí ao longo dessas nossas encarnações. Só que no mundo em que nós vivemos, por uma questão de culturas religiosas, culturas sociais, enfim, o modo de vida de forma em geral, Hamed chama a atenção que muitas vezes a gente imagina que o amor é alguma coisa que nós temos dentro de nós, latente, assim, está lá paradinho e inerte,
e que alguém ou alguma coisa aparece no meio do caminho da nossa vida para trazer, né, o desenvolvimento, ou então o despertar, melhor dizendo, desse amor. E o que vários espíritos, Hermann Dufour, Hamed e tantos outros, na realidade, você vê desde lá do Evangelho de Mateus, né, já vem dizendo, é que na realidade o amor ele precisa ser aprendido e desenvolvido. E como a gente só pode dar aquilo que é nosso, que nós temos para dar, é fundamental que nós consigamos, antes de mais nada, aprender a amar a si, aprender a amar a si próprio de modo tal que, quando isso ocorrer, aí teremos uma situação de capacidade de amar realmente ao próximo e posteriormente a Deus de forma verdadeira, de forma desenvolvida, de forma realmente inteligente, digamos assim, ou seja, mais desenvolvida seria isso aí. Então o amor não é alguma coisa assim, eu tenho um amor aqui que um belo dia alguém vai aparecer e vai despertar esse amor, ou então eu vou me apaixonar e vou amar uma determinada profissão, uma determinada atividade, pronto, e mais nada. Não, não é assim. O amor faz parte do nosso caminho evolutivo e o desenvolvimento dele é de extrema importância para a gente. É muito importante que isso daí ocorra. E veja, nos tempos em que nós estamos vivendo, não dá mais para idealizar o amor. Nós precisamos viver o amor de uma forma melhor. É muito importante que haja esse desenvolvimento para que esse amor seja, eu não diria mais verdadeiro, porque pode parecer que o amor entre duas pessoas, por exemplo, pode não ser verdadeiro. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o amor ele deve ser desenvolvido. A gente deve conseguir observar quando esse amor é ou não é verdadeiro, acima de tudo, é ou não é saudável, e para que nós possamos trilhar um caminho melhor, mais saudável na nossa existência no nosso dia a dia. Então o amor é alguma coisa que depende também de observação, de raciocínio, de vivência, e ele deve, segundo esses espíritos que nos orientam, que nos trazem instruções, ele deve começar pelo desenvolvimento do amor a cada um de nós mesmos, né? Esse amor que cada um de nós tem que desenvolver. E em função daquilo que eu vinha falando, de questões culturais e sociais, muitas vezes a pessoa se coloca numa condição dita como de amar alguém ou alguma coisa e não presta atenção a si próprio. E aí o que acontece é que começam a existir coisas que não são muito boas, podendo chegar inclusive a relações tóxicas, que é um termo que hoje em dia está muito comum, ainda bem, né, porque de fato existem muitas relações tóxicas, né, no dia a dia da vida de todo mundo. Alguém já deve ter passado, ou todo mundo já deve ter passado por essa situação de alguma relação que é dita uma relação de amor e que, na verdade, acaba não sendo muito boa. Seja como for, o mais importante é a gente saber que o primeiro passo para que essa cadeia amorosa possa existir de fato, segundo o próprio Hamed nos coloca no livro, é exatamente essa sequência. Primeiro precisamos aprender a nos amar. Sabendo nos amar, precisamos, então, amar ao próximo. Que, na verdade, quando a gente aprende a se amar de verdade, o amor ao próximo é uma consequência, acaba sendo uma consequência. É um caminho contínuo. E, por último, amar a Deus com realidade, né? Amar a Deus de verdade mesmo. Isso tudo significa evolução, e evolução demanda tempo. É um processo educativo, um processo de experimentação. Então é muito importante que a gente faça isso. Quem consegue desenvolver o amor por si próprio, consegue normalmente desenvolver o amor ao próximo com facilidade
e consegue viver também de uma maneira melhor, porque consegue definir e determinar aquilo que lhe faz bem, aquilo que não lhe faz bem, quando é a hora de poder se dedicar mais a alguém ou a hora de travar essa dedicação, se preservando, que são coisas muito importantes. No entanto, quando se fala isso, não está se falando de modo algum, e realmente é difícil lidar com isso, aprender. Eu me coloco nessa condição de aprendiz, acho que todo mundo, se fizer uma análise verdadeira, vai ver que está nessa condição de aprendiz de amar a si próprio, e por isso os Espíritos vêm trazendo instruções para que nós consigamos aproveitar o tempo no aprendizado desse amor. Então é fundamental que a gente perceba que esse amar a si próprio não seja confundido com o egoísmo, porque o egoísmo também não é uma coisa muito bacana. Ele faz parte da nossa vivência, do nosso como orgulho, como a vaidade, como o medo, como a raiva, todos os sentimentos que inclusive falamos num outro encontro nosso sobre isso daí. Então é muito importante essa questão de aprender a amar. Quando estava pesquisando para trazer essa pequena fala para a gente aqui, eu tentei olhar outros palestrantes que falam sobre o mesmo tema, outros livros, né? E assistindo, por exemplo, uma palestra desse mesmo tempo de um palestrante chamado Rossandro Kinsler, né? Que eu gosto muito dele, ele é um palestrante famoso atualmente, né? Ele é psicólogo e tem assim, temas e palestras muito interessantes. Ele fala, né, exatamente da situação de você começar o desenvolvimento do amar a si, que é de fato o nosso tema, pelo fato de você prestar atenção em você, pelo fato de você acarinhar você, pelo fato de você abraçar você próprio, se auto-perdoar e, acima de tudo, se respeitar, dar um espaço para você próprio. A partir do momento que você consegue desenvolver isso, você consegue também estar mais preparado para amar ao próximo, para enfrentar todas as coisas. Nessa pesquisa também, eu acabei descobrindo um livro que eu não conhecia. O livro chama Os 7 Caminhos para o Alto Amor. É do mesmo autor, é o mesmo médium que escreve os livros de Hermâncio Dufour, Vanderlei de Oliveira. O nome do livro não, o espírito que trabalha com ele, que escreve esse livro, que psicografa o livro, melhor dizendo, é o Pai João de Angola. Okay? Então, nesse livro eu achei muito interessante porque ele traz digamos assim, umas instruções práticas para a utilização, né, a utilização de conceitos que podem nos levar a desenvolver essa questão do alto amor. Porque, na verdade, a gente tem Hamed, por exemplo, é um autor que fala muito sobre esse tema, Hermâncio Dufour também fala bastante sobre esse tema, e vários outros espíritos falam também, mas é muito difícil da gente fazer isso. É muito difícil, principalmente quem não é uma pessoa como eu, um estudioso do ser humano, que seriam as pessoas que são profissionais aí da área de psicologia, sociologia, psiquiatria, enfim. Fica difícil a gente colocar isso em prática. Eu achei interessante esse livro, ele traz muitas instruções e ensinamentos práticos para que a gente coloque isso em prática, né? E aí eu separei aqui uns pedacinhos de um determinado capítulo, porque quando ele vem descrevendo sobre o alto amor, primeiro ele faz todo um todo um esclarecimento do que é o alto amor. Depois ele começa, já no capítulo 2, ele começa a falar de forma prática de quais são os processos que a gente deve fazer para conseguir desenvolver essa questão do alto amor, que é
o nosso primeiro passo e é o nosso tema também de hoje. Eu vou ler aqui umas partes pequenininhas, né? Tem aqui uns 4 parágrafos curtíssimos, né? Aliás, esse livro é muito interessante porque ele é um livro curto, são capítulos curtos, parágrafos curtos, e ele é muito objetivo, de leitura muito interessante. Mas, enfim, voltando, esse capítulo 2 eu separei porque eu achei muito interessante. Ele fala assim, o título do capítulo é assim: aceitação de si mesmo, vírgula, o auto-amor em plena ação. Então, na verdade, ele pontua isso, que o auto-amor tem que começar por nos aceitar. E aí ele escreve assim: o primeiro e mais fundamental passo para a renovação dentro de si é a aceitação da gente mesmo, que ele considera um gesto de profunda afetuosidade a si próprio. Quando você acolhe seus monstros, ele bota monstros entre aspas, porque monstro, na verdade, são as nossas tendências ruins, nenhum de nós é perfeito, todo mundo tem lá seus defeitos ou suas tendências não muito boas, que aliás essa questão das tendências é um assunto sempre muito abordado pela irmã Dufour no livro Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela sempre fala isso, porque embora nós não tenhamos condição de saber quem fomos nas últimas ou na última encarnação, porque ao reencarnar a gente nasce e reencarna como se fosse uma folha em branco, né? Ou seja, sem saber desse passado. O objetivo disso é dar autenticidade aos nossos atos do dia a dia aqui nessa encarnação. A gente acaba por também não estar com o nosso processo evolutivo completo, é claro, somos muito distantes, né, da perfeição. Nós acabamos sem saber quem fomos, mas conseguimos perceber tendências de coisas que não são muito bacanas dentro da gente. Tendências de coisas boas também, mas o importante é a gente consertar, modificar, melhor dizendo, as coisas que não são muito bacanas dentro de cada um de nós, e todos nós temos. Então, a aceitação é aceitar isso. Quando você acolhe seus monstros, esses monstros são essas tendências. Aquilo que você percebe que é o seu lado sombrio, que é um outro termo também comumente usado aí pelos espíritos, né? Que é aquilo que não é bacana dentro de você. Então, quando você acolhe esses tais monstros interiores, né? Cada um os seus, eles se enfraquecem. Quando você os nega, quando você nega os problemas, ou esses monstros, entre aspas, eles se fortalecem. Então isso é uma lição assim, muito interessante, né? Continuando, a atitude de honestidade emocional em reconhecer nossas imperfeições é a porta que se abre para grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Então veja, se aceitar ou reconhecer os nossos lados sombrios, os nossos lados que não são muito bacanas, ou como disse o autor, entre aspas, os nossos monstros internos, é a maneira, é a forma ou a técnica da gente poder transformar, então, acolher esses defeitos com misericórdia, com caridade, com fraternidade, sem revolta, compreendendo, mas tendo a honestidade de perceber esses defeitos que cada um de nós possui, cada um tem os seus, tá certo? É o que começa o processo de amar a si próprio e, obviamente, faz parte do processo evolutivo. Aí ele continua nos falando assim: renovação interior não é anular ou acabar com algo em você, mas educar as más inclinações para que elas se transformem em força, orientação e paz. Nada precisa ser destruído em nós, tudo deve ser transformado. É claro que o capítulo vai aqui, tem mais umas 2 páginas, mas eu só li aqui um trechinho do início, porque eu acho que esse trechinho ele nos traz coisas assim muito importantes. Então, o processo de aprender a nos amar, que é o título da nossa fala de hoje, ele começa então por essa questão da aceitação. Primeiro, na verdade, a compreensão de que nos amando, aprendendo a nos amar verdadeiramente, depois que esse aprendizado tiver exercido, ele se liga como consequência ao amor ao próximo de forma verdadeira. Esse conjunto desses dois vai possibilitar o amor a Deus também de forma verdadeira.
Como essa questão de amar não é porque você é bonzinho ou ruinzinho, e sim porque todos nós estamos num momento evolutivo que precisamos aprender a lidar com essa questão do amor, esse livro, por exemplo, e vários outros, nos ensinam. Então, ele começa por... Aprender a nos amar começa pela aceitação de nós mesmos. Aceitar que a gente, de vez em quando, não é muito bacana nessa ou naquela situação, com essa ou aquela pessoa, que a gente poderia ter sido melhor, mas não foi, que toda vez que acontece uma determinada situação, a gente acaba perdendo um pouco o controle ou fazendo alguma coisa que não é muito bacana, em vez de odiar essas coisas que não são bacanas na gente, observar, ter a honestidade de perceber isso e usar da misericórdia, né, que Deus nos ensina tanto, com a misericórdia divina, e auto-perdoar-se e, ao mesmo tempo, trazer essas coisas que não são muito bacanas como elementos a serem transformados. Para transformar, o que a gente precisa é acolher esse sentimento, entender, tentar entender por que a gente faz aquilo. Errou uma vez, calma, vamos tentar de novo. Quando acontecer novamente, vamos melhorar um pouco aqui, um pouco ali. E lembrando, sempre estamos dentro de um processo e, como tal, nada desse aprendizado de aprender a nos amar, nada do processo de aprender a nos amar será repentino. Ele é um processo, é difícil. Então essa dica de começar pela aceitação dos nossos problemas, acalentá-los e tratá-los com misericórdia e aos poucos se transformando, lembrando aquilo que lá num dos primeiros parágrafos aqui nesse livro nos diz que quando você acolhe seus monstros interiores, eles se enfraquecem, e quando você os nega, eles se fortalecem. Quando a gente nega uma determinada tendência ruim, a gente não trata daquela tendência. Se não trata, ela se fortalece porque ela vai perdurar por um tempo bem maior do que deveria. Então, meus amigos, o nosso tempo já está mais do que estourado. Infelizmente, temos pouco tempo para tratar sobre esse tema. É um tema de suma importância para o nosso dia a dia. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. E, acima de tudo, se esforçar, aceitar a si mesmo, essa aceitação sem ser uma conformação. Aceitar é entender que não está correto e tentar transformar. Assim como um pai e uma mãe, ou uma mãe, educa seu filho, o filho não fez alguma coisa correta, em vez de agredir, de tratar mal, de botar para fora de casa, não, conversar, compreender, dar novas oportunidades. Por quê? Porque a gente ama, né? Então, aquele filho, então a gente quer procurar fazer o melhor por ele. Vamos procurar fazer o melhor conosco mesmo, amar a nós mesmos, tentando se aceitar, se compreender e se transformar. Não é para abafar nada de ruim que tem que tem dentro da gente, e sim transformar aquelas coisas que não são muito bacanas dentro de cada um de nós, que todos temos esses problemas todos, porque estamos no caminho da evolução. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe estourar o tempo, vamos fazer a nossa prece para finalizar. E assim, então, nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade de lidar com esse tema, de aprender a nos amar, de suma importância para o nosso caminho evolutivo. Agradecemos mais uma vez, graças a Deus, e que assim seja. Obrigado e até logo.